Olá, boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais um dia, mais uma noite na presença do bondoso Pai. Você que está chegando, você é muito bem-vindo. Nós louvamos a Deus pela tua vida, pela vida da tua família. Nessa noite nós vamos continuar olhando o livro de Atos. Nossa proposta é trabalhar uma teologia de missões a partir do livro de Atos. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Nós entendemos que a igreja brasileira precisa de uma teologia forte de missões. Entre as razões pelas quais a igreja ainda não concluiu a grande comissão, eu posso destacar entre elas, e pensando a partir da igreja brasileira, é a questão da nossa teologia de missões. Nós não conseguimos desenvolver uma teologia bíblica de missões profunda. Nas décadas de 80 e 90, quando a igreja brasileira estava no boom de missões aqui no Brasil, muita gente correu para fazer missões, mas foi por preferência ou modismo. Não foi porque a igreja desenvolveu uma teologia forte de missões. Tanto é, as décadas se passaram, 80, 90, no fim da década de 90, o movimento missionário brasileiro já estava em declínio e hoje continua em declínio. Você vê pouquíssimas igrejas envolvidas na tarefa inacabada, que é a tarefa de levar o evangelho aos quatro cantos da terra. E na minha perspectiva, na minha visão, uma das questões é porque a igreja, ao longo dos anos, ela não desenvolveu uma teologia forte de missões, uma teologia bíblica de missões. Você vê os crentes dando as desculpas mais absurdas porque não estão envolvidos em missões. Algumas igrejas, alguns líderes denominacionais chegam a dizer: missões não é o nosso ministério. Como se a obra missionária fosse uma escolha e não um mandamento. Como nós vimos no domingo passado, a tarefa inacabada, missões. Hoje nós vamos abordar o seguinte tema: a capacitação para que a igreja possa fazer a tarefa. A capacitação para a grande comissão. O mesmo Deus que nos mandou cumprir uma tarefa, ele nos capacitou, ele deu capacidade para que a igreja então fosse aos quatro cantos da terra, e hoje nós vamos então ver essa capacitação, ok? Mas antes de começarmos, vamos orar. Temos alguns pedidos. Vamos orar pela família do Antônio. Antônio é o esposo da irmã Marli. Nós estávamos orando pelo tio do Antônio e ele hoje veio a óbito. Então vamos orar pela família do Antônio para que Deus possa consolar o coração do Antônio e de toda a sua parentela. Vamos orar também pelo Isaac, o pequeno Isaac, filho da irmã Silvia Simões. Hoje esteve no pronto-socorro, está com um pequeno problema, precisa da intervenção de Deus. Nesses dias de pandemia, qualquer dificuldade que você tenha que ir a médico já se torna um grande problema. Os hospitais estão cheios, não há atendimento com tanta facilidade, já não tinha com muita facilidade. Então, em tempos de pandemia, isso piorou. Então, vamos orar pela vida do Isaac, pedindo a intervenção de Deus
na vida dele. Vamos continuar orando pelo Ricardo, o genro do pastor Josué Martins, que precisa de um milagre de Deus na sua saúde. E vamos orar também por uma irmã Ecleise. Ecleise é lá do Rio Grande do Norte. Essa irmã esteve em nossa igreja um período que ela fez um trabalho prático de missões. Ela estava num curso em Belo Horizonte e uma equipe veio ao Rio de Janeiro e parte da equipe esteve sediada ali em nossa igreja, fazendo um trabalho de evangelismo local. E essa irmã, muito bondosa, ela está com Covid, ela e uma irmã. Ela está internada já há uma semana, então carece das nossas orações. Lembre sempre da irmã Ecleise e sua irmã, que também está com Covid. Ok, queridos? Vamos orar. Se você tem mais algum nome, você pode, então, estar orando, intercedendo, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Vamos orar também por uma menininha chamada Valentina. Esse é um pedido do pastor Tarcílio. Essa criança está órfã de pai e mãe. Já tinha perdido o pai, agora perdeu a mãe, ou vice-versa, não lembro bem. E pastor Tarcílio pediu pela Valentina, apenas 4 anos, que ficou órfã essa semana. E agora de pai e mãe. Ok, queridos? Oremos. Pai querido, nós te adoramos nessa noite. Nós bendizemos o teu nome pela tua bondade, a tua graça, a tua fidelidade, Senhor. Muito obrigado por esse dia, por aquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor nos tem dado todos os dias, de maneira maravilhosa. Ó Deus, o Senhor nos tem dado o pão com fartura e nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Muito obrigado pela graça e o cuidado que o Senhor tem tido conosco, com nossas vidas. Isso é motivo de louvor e glória ao teu santo nome. Ó Deus, queremos rogar a Ti pela família do Antônio. Consola o coração do Teu filho, Senhor, o coração dos seus familiares, seus parentes, que perderam nesse dia um ente querido. Ó Deus, mais uma vítima, Senhor, desse mal que nos assola nesse tempo. Ó Deus, tenha misericórdia da Ecleise, que está internada, sua irmã, lá no Rio Grande do Norte. Deus, cura, toca, Senhor, naquelas tuas servas e sara por tua bondade e graça, por tua misericórdia, no nome de Jesus. Senhor, quantas famílias estão vivendo esse drama de um parente, um tio, um filho, uma mãe, um pai. Ó Deus, alguém chegado, um conhecido, que está internado com Covid. Senhor, tem misericórdia, fora os demais doentes com outros problemas, Senhor. Visita nessa hora o Marcelo com a questão do câncer. Mais uma vez ele não ficou internado, pediu que continuemos orando pela sua vida. Ó Deus, tu pode tocar e curar o Marcelo de maneira milagrosa, poderosa, assim como o Senhor fazia ali na igreja nos primeiros dias, Senhor. Quantos milagres nós temos lido no livro de Atos. Tua mão se manifestava de maneira poderosa. Ó Deus, toca o Marcelo e cura. Toca, Senhor, o Ricardo e cura. Toca, Senhor, o Isaac e cura. Deus, toca com a tua mão poderosa, com a tua mão de poder e graça, e manifesta, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia, em o nome de Jesus, o teu Filho, manifestando a tua misericórdia, a tua bondade. Ó Deus, toma em tuas mãos a Valentina, aquela criança, ó Deus, os parentes que estão próximos, que o Senhor possa dar direção e orientação para aquela menina, Senhor, que está órfã. Tua palavra diz que tu és o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. É Deus na sua santa morada. Então o Senhor cuida dos órfãos, cuida das viúvas, dos pobres e dos necessitados. A tua mão está estendida, Senhor, sobre cada um deles. Por isso nós te rogamos nessa noite,
Manifesta, Deus, o teu poder, a tua graça sobre essas vidas que necessitam da tua mão agora. Consola as famílias enlutadas, Senhor. São milhares de famílias no nosso país. Pedimos que a tua boa mão console, fortaleça, sustente, Pai. Ó Deus, toma o nosso país nas tuas mãos, dê direção ao presidente da República, os ministros, ao Senado, Congresso, ao Supremo Tribunal Federal, dá direção aos governadores de estado, os prefeitos. Deus eterno, põe a tua mão de misericórdia sobre a nossa nação. Ó Deus, por tua bondade e graça, pedimos nessa hora, viva-nos o coração, quando, Senhor, vamos olhar a tua palavra e, Senhor, vamos meditar sobre Atos capítulo 2, quando vemos ali o teu poder se manifestando na igreja. Senhor, aviva-nos o coração e a alma, para que possamos então completar a tarefa que está inacabada. Aviva a tua igreja de norte a sul desse país, vivifica-nos pelo teu poder e graça, em o nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus, você que chegou agora, muito bem-vindo. Você que está conosco, nós vamos recapitular rapidamente, lendo o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Semana passada, nós abordamos sobre a grande comissão, que é a tarefa que a igreja não completou. 2000 anos se passaram, o evangelho não está disponível a todos os povos da terra. E a tarefa que Jesus deixou para nós está aqui em Atos, capítulo 1, verso 8. É um dos textos da grande comissão. Diz assim o texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E eu queria recapitular com os irmãos exatamente a maneira como a igreja deveria avançar. O versículo 8 mostra que seria ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Portanto, a tarefa da igreja era se locomover ao mesmo tempo. Eles deveriam pregar em Jerusalém e uma outra equipe sair à Judéia, uma outra equipe indo a Samaria e outra equipe aos confins da terra. Essa é a tarefa primordial da igreja, depois, logicamente, da adoração a Deus. Todo cristão é chamado para adorar a Deus. Essa é a nossa principal, a primeira tarefa. O primeiro mandamento, quando perguntaram a Jesus, ele respondeu: amarás a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está lá em Mateus, capítulo 22. Queridos, se você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo, a tarefa inacabada, ela se torna leve para você. E digo mais, só quem está envolvido em missões, só quem está envolvido na obra missionária de levar o evangelho aos povos não alcançados, são aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas e amam o próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus, se você ama o próximo, então você consegue desenvolver essa tarefa, você consegue estar envolvido na pregação do evangelho, na oração pelos povos, nas ofertas missionárias e se colocando também à disposição de ir aos quatro cantos da terra, se assim o Senhor chamar. Amém, queridos? Então é sempre ao mesmo tempo. Nenhuma igreja pode ter a desculpa: vamos alcançar primeiro o bairro, depois nós vamos pensar então nos povos não alcançados. Não, não, não. Ao mesmo tempo, Jerusalém, Judéia, Samaria
e até os confins da terra. Mas hoje, querido, nós vamos abordar a capacitação. O Senhor que deu a ordem, o Senhor que enviou, ele também capacitou. Jesus jamais daria uma ordem se a igreja não estivesse capacitada para cumprir a tarefa. E aí nós vamos olhar então, hoje, Atos, para começar, Atos 1, 4 e 5. Jesus disse: vocês vão por toda a terra, pregam o evangelho. Porém, vocês vão aguardar a promessa do Pai. Aí no capítulo 1 de Atos, verso 4, diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus pediu que eles esperassem a promessa do Pai. Havia uma promessa. Amém, queridos? E quando a gente entrar no capítulo 2, Pedro, na sua pregação, ele vai falar sobre o cumprimento dessa promessa. Mas eu queria ir com os irmãos lá em Lucas também, Lucas 24. Quando Lucas vai falar do finalzinho aí da estadia de Jesus aqui na terra e da sua ascensão, e Lucas fala um pouquinho sobre a grande comissão. Como nós vimos, ele não dá muita ênfase no evangelho, mas quando ele escreve Atos, então ele dá uma ênfase bem clara. Lucas 24, versículo 49. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49, diz aí: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus disse: permaneçam na cidade. E lógico, a cidade era Jerusalém. Em Atos, Lucas diz lá: esperar em Jerusalém. A cidade que eles estavam era a cidade-chave, aonde acontecia o Pentecostes e aonde o Espírito Santo iria descer. Por isso eles não deveriam sair antes da capacitação. Por isso ele diz aí: esperai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos irmãos, eles seriam revestidos de poder. E quando Lucas escreve Atos, voltemos aí, por favor, em Atos, Atos capítulo 1. Quando chega no versículo 8, Jesus novamente repete para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Eles receberiam o poder, a capacitação. A palavra poder aí, querido, é a palavra dunamis. Poder, força, habilidade, poder para realizar milagres, poder para vencer o pecado, poder para vencer a Satanás. Nenhum cristão genuíno pode reclamar de fraqueza espiritual, ele não tem nenhuma razão, porque ele tem à sua disposição o poder do Espírito Santo. Se ele está fraco, é porque ele não está buscando o poder do Espírito Santo, ele não está clamando a Deus, orando, esperando essa capacitação. Jesus disse: esperai em Jerusalém. Porém, como eles deveriam esperar? Como eles deveriam aguardar esse poder? O poder viria, Jesus prometeu, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, mas, logicamente, Jesus deu uma orientação como eles deveriam aguardar. E eles, então, fizeram exatamente como Jesus havia orientado. Jesus prometeu
que viria um revestimento de poder. Esse revestimento viria através do Espírito Santo, que passaria a encher todo cristão que quisesse, todo cristão que buscasse, o Espírito Santo iria encher e daria essa capacitação para a pregação do Evangelho. E o poder do Espírito, queridos, ele nada mais é do que a capacitação para a pregação do Evangelho. Porque quando nós nos propomos a levar o Evangelho aos quatro cantos da terra, vai haver batalha espiritual. Então você vai ter poder para vencer a Satanás. Lógico, o teu velho homem não quer isso. O teu velho homem quer sombra e água fresca. Então você terá poder para vencer também o velho homem que quer te levar ao pecado. Então o Espírito Santo ele foi deixado para a igreja, para guiar a igreja, consolar a igreja, o nosso paráclito, o nosso advogado, aquele que está ao nosso lado, mas também aquele que nos capacita para a tarefa. Amém, queridos? Vamos olhar aí Atos capítulo 1, versículo 12. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 14. A experiência do cenáculo. Eles estavam reunidos num cenáculo. Era um local espaçoso e, segundo alguns estudiosos, provavelmente na casa da mãe de João Marcos. Era esse cenáculo. Diz aí o texto. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Queridos, aqui está um detalhe importante. Eles esperaram em oração perseverante. O texto diz que todos estes perseveravam em oração. Todos eles. E o versículo 15 diz que era cerca de 120 pessoas. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Ou seja, a igreja que está nascendo ali, ela já tem cerca de 120 pessoas. São as pessoas que acompanharam todo o ministério de Jesus, algumas que chegaram depois, mas que creram na palavra do Evangelho, se arrependeram e estavam seguindo o Mestre. E eles então estavam reunidos, aguardando a promessa do Pai. Queridos irmãos, essa espera durou cerca de 10 dias, porque a ascensão de Jesus, o texto diz que Jesus comeu com eles cerca de 40 dias. Está lá no Evangelho de Lucas, que nós lemos lá no capítulo 24, e aqui também no livro de Atos. Paulo também vai frisar esse detalhe. O Espírito Santo desceu na festa de Pentecostes, que era 50 dias após a Páscoa. Jesus morreu na Páscoa, certo? E ressuscitou ao terceiro dia e comeu com eles cerca de 40 dias, falando acerca das coisas do reino de Deus. Se o Espírito Santo desceu no Pentecostes, Jesus andou com eles 40 dias, logo 10 dias eles perseveraram em oração incessante. Aquelas pessoas, aqueles irmãos, perseveraram em oração, até que chegou o dia de Pentecostes, foi o dia marcado pelo Senhor. Deus, querido, jamais daria para a sua igreja, os seus discípulos, uma tarefa a qual eles não tivessem devidamente preparados.
E o melhor de tudo, Jesus disse: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. E lógico, essa presença diária conosco é na pessoa bendita do Espírito Santo. Mas além do Espírito Santo, eu quero frisar com os irmãos e lembrar-lhes o seguinte: se você leu essa semana o livro de Atos, se você está lendo, você vai perceber um detalhe: o ministério dos anjos, ele é frequentemente acionado. Deus, pela sua graça e bendita misericórdia, ele envia os anjos para assessorar a igreja. E a carta aos Hebreus nos diz que os anjos são ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Ah, irmãos, veja bem, além de termos o poder do Espírito Santo, que é o dunamis, da onde vem a palavra dinamite, poder de explosão, poder para vencer toda e qualquer barreira que Satanás vai tentar se levantar e colocar contra a igreja de Jesus, o poder do Espírito Santo, esse poder, esse dunamis, ele tem poder para vencer qualquer, querido, dificuldade que Satanás coloque. O poder do Espírito Santo, ele é grande o suficiente para derrubar as fortalezas, como diz Paulo na sua carta aos Coríntios. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, sofismas. Além disso, os anjos vão trabalhar o tempo todo no livro de Atos. Você pode observar, ao longo do estudo nós vamos frisar algumas atuações pontuais dos anjos. Então não há nenhuma desculpa para a igreja não completar a tarefa, porque a igreja está devidamente capacitada. Se falta-nos o poder e a operação dos anjos, a falha não está em Deus, e sim na igreja que não busca o poder do Espírito Santo, ou que tenta ir aos confins da terra sem a devida capacitação. Amém, queridos? Vamos então a Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, Pentecostes. Aqui, queridos, os estudiosos dão como oficialmente o nascimento da igreja, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre a igreja, então faltava o elemento chave. Por isso, então, a maioria dos estudiosos marca o nascimento da igreja exatamente nesse dia, o dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desce sobre a igreja. Amém? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos irmãos, preste atenção em um detalhe: todos ficaram cheios do Espírito Santo. As línguas como de fogo pousou uma sobre cada um deles. Todos eles receberam um tipo de língua. E você vai, olhando o texto aí mais à frente, você vai perceber porque o dom de língua naquele momento foi para todos. Havia um propósito no coração de Deus, havia algo preparado por Deus para que esse milagre do dom de línguas, naquele exato momento, fosse de maneira extraordinária. Seguindo o texto, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade.
porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Aleluia! Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Aleluia! Queridos irmãos, de fato eles estavam cheios de mosto. O mosto de Deus, o vinho de Deus. À medida que o Espírito Santo desceu sobre eles, algo glorioso, maravilhoso aconteceu. Eles ficaram embriagados do Espírito Santo, eles ficaram cheios do poder do Espírito Santo. E Deus havia preparado, querido, detalhadamente esse dia. Preste atenção em um detalhe. O dia de Pentecoste é uma das festas mais importantes para os judeus. Então Deus preparou esse dia exatamente porque Deus sabia que nesse dia Jerusalém estava cheia, empilhada de gente. E judeus de todas as partes do mundo. E além dos judeus, os estrangeiros. Porque essa festa judaica já atraía outras nações. E você viu aí, à medida que você leu, haviam ali, querido, 17 nações diferentes. Só o que está registrado aqui, fora o que não está registrado. Ok? Se você quiser contar aí, você pode contar. Possa ser que eu tenha esquecido alguma nação, e eu incluí aí, logicamente, os judeus. 16, mais os judeus, que é uma nação, e era uma língua. Então havia gente de todas as nações. E por que Deus escolheu exatamente esse dia, queridos? Porque já havia no coração de Deus a intenção de que o evangelho fosse para todos os povos da terra. Ora, se o mandamento era: serão meus discípulos, vocês farão discípulos, vocês pregarão em todo o mundo, vocês serão minhas testemunhas até as extremidades da terra. Nada mais lógico no coração de Deus do que o derramamento do Espírito Santo, o nascedouro da igreja, serem um dia em que tinha essa pluralidade de nações reunidas em Jerusalém. Alguns estudiosos dizem que a igreja lá em Roma, ela nasceu com crentes que estavam aqui no Pentecostes. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele cita diversos nomes de pessoas que estão em Roma e que já eram cristãos. Mas Paulo não tinha ido a Roma ainda. Paulo queria visitar a igreja de Roma e compartilhar com eles algum dom. Quando nós estudamos Romanos, um tempo em nossa igreja, nós vimos isso com clareza. Paulo quer ir a Roma, mas Paulo não tinha ido em Roma. Então Paulo não fundou aquela igreja, Pedro também não fundou. Historicamente, ninguém sabe quem fundou a igreja em Roma. Provavelmente foram cristãos que se converteram aqui no Pentecostes. Porque olha o que diz aí, nos versículos 10 e 11. Versículos de 8 a 11. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna,
Somos partos, medos e elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que residem aqui. Ou seja, tinha romanos que moravam ali e que provavelmente foram para Roma. Ou qualquer um desses outros aqui que tenha ido para Roma, porque Roma era a capital do império e muita gente queria morar em Roma. Então, queridos irmãos, a estratégia de Deus para o dia de Pentecostes também já fala de missões transculturais, já fala de alcançar os povos da terra, porque em uma pregação só, Pedro aqui alcançou 17 línguas, 17 nações, em uma única pregação. E antes da pregação, eles já foram atraídos até o cenáculo. O texto diz o seguinte, ora, versículo 5, olha o que diz aí. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Percebam que Lucas, ele amplia essa questão das nações, né? Eu contei ali, pelo relato 17, Lucas chega a dizer vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Eles foram sugados pelo poder de Deus até o cenáculo, onde eles estavam reunidos. Eles não estavam numa praça pública, queridos. Eles estavam reunidos lá no cenáculo. Era um lugar espaçoso que cabia os 120 irmãos. O texto diz aí, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar é esse? O que aponta para nós o versículo 13. Lá no cenáculo, onde cabiam 120 pessoas. Por isso, alguns dizem a experiência do cenáculo. Foi lá no cenáculo, em oração fervorosa, 10 dias de oração, de clamor, de súplica, certamente de jejum também, quando veio então o Espírito Santo e quando aquele poder desceu sobre a igreja, e eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que cada um falasse. Queridos irmãos, Jerusalém foi tomada pela unção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, sugou aquelas pessoas até o cenáculo, e elas foram ali e já ficaram maravilhadas, porque antes de Pedro começar a pregar, cada um já ouvia na sua própria língua as grandezas de Deus. Ou seja, antes da pregação de Pedro, que foi em uma língua só, havia 120 pessoas pregando, porque eles diziam o seguinte, como o ouvimos falar, cada um na sua própria língua, as grandezas de Deus. Sabe lá Deus, só Deus sabe, porque todos os irmãos que estavam ali já dormem no Senhor, só Deus sabe as maravilhas que foram proclamadas através daqueles 120 irmãos falando em língua ao mesmo tempo e cada um ouvia no seu próprio idioma. Queridos irmãos, que poder é esse? Que capacidade é essa que Deus deu à igreja? E ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, não precisamos temer, a igreja não precisa temer de ir aos 4 cantos da terra. Você não precisa ficar temendo, mas o missionário é muito fraco, aquela jovem é muito nova, aquele casal é muito idoso. Querido irmão, querida irmã, é o poder do Espírito Santo, o poder de Pentecostes. É esse que está à nossa disposição. E cada obreiro, cada obreira, cada missionário, cada irmão, cada irmã tem esse poder à sua disposição. Basta que nós o busquemos.
Percebam que o poder era para todos. Porque o texto diz aí, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, o poder do Espírito é para toda a igreja, sem exceção, do mais novo cristão ao mais maduro cristão. Do cristão mais simples, que exerce ali uma função aos nossos olhos de menor valor, aquele que está numa função que aos nossos olhos é de maior valor. Porque todos nós temos o seu valor diante de Deus. Jesus diz, quando ele fala a parábola dos talentos, a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, segundo a sua própria capacidade. Então, os talentos, os dons, Deus vai dar para cada um de nós, segundo a sua própria capacidade. Então, cada um de nós tem valor no corpo. Porém, queridos, se cada um de nós estivermos cheios do Espírito, nós faremos o trabalho que precisa ser feito em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Agora, esse poder do Espírito é para todos. E a Bíblia fala dele não só aqui em Atos. E eu queria ver com os irmãos um texto em Efésios e depois um texto em Lucas, que é o próprio Senhor nos orientando a buscar o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, Paulo nos orienta a sermos cheios do Espírito Santo. Então, querido, o ser cheio do Espírito Santo, ele não é apenas um privilégio, mas ele também é um mandamento. E aí é que a igreja precisa se posicionar. Efésios 5, verso 18. Efésios 5, verso 18. Veja o que diz aí. Paulo, na sua carta mais alta, que é a carta aos Efésios, as profundidades das riquezas, Paulo escreve aí em Efésios. Diz o seguinte, Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui a orientação é, sejam cheios do Espírito. Queridos irmãos, esse poder do Espírito também é um dos fatores pelo qual a igreja não completou a tarefa. A igreja contemporânea precisa desse poder. Eu e você precisamos buscar esse poder. E Jesus, lá no Evangelho de Lucas, vamos comigo a Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, Jesus fala sobre a oração, Jesus fala da parábola do amigo importuno, Jesus incita a orar. Quando ele diz, batei, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quando chega no versículo 13, vejam o que Jesus diz. Lucas 11, verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Percebam que Jesus está dizendo, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, né, boas dádivas, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo. O Pai Celestial, ele dará o Espírito Santo. Ora, se nós já temos o Espírito Santo, Jesus está dizendo que ele encherá vocês do Espírito Santo. Vocês precisam pedir, vocês precisam buscar. E no texto
Antes, os versículos antes, Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas a igreja parou de buscar o poder do Espírito Santo. A igreja, ela se acomodou em uma vida simples, vazia do Espírito e muitas das vezes até carnal, né? Com o Espírito Santo quase extinguindo. Quando Paulo diz lá em Colossenses: não extingais o Espírito Santo de Deus. Não é para deixá-los ficar vazio do Espírito, é para encher do Espírito Santo, é para buscar esse enchimento, esse revestimento. Foi o que os apóstolos fizeram lá em Atos, querido. Qual a diferença deles para nós? A diferença é que eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Ali foi a inauguração, a descida do Espírito Santo. Hoje, cada pessoa que se converte, ela recebe o Espírito Santo. Porque não há conversão se você não nasceu da água e do Espírito. Agora, você precisa ser cheio do Espírito. Você receber o Espírito Santo no ato da conversão é uma coisa, você ser cheio do Espírito é outra. A igreja se perdeu nessa questão, chegou um momento que começou até a brigar, degladiar entre a linha mais tradicional e a linha mais pentecostal, e esquecemos que a ordem para ser cheio do Espírito é para todo cristão, seja ele de qual linha for, seja qual for a sua linha doutrinária, querido irmão, você que está comigo aqui, qual a denominação que você pertence, a ordem, sejam cheios do Espírito. O que aconteceu com a igreja no começo, com toda a igreja. Todos eles foram cheios do Espírito Santo e naquele momento o dom que Deus distribuiu ali foi o dom de língua. Para todos eles, cada um deles recebeu uma língua. E a língua é estratégica, porque olha o que Paulo diz lá em Coríntios. Querido, Deus é extremamente sábio. Vamos comigo a 1 Coríntios, capítulo 11. Quando Paulo fala, 1 Coríntios, capítulo 14. Paulo fala ali sobre os dons, né? Capítulo 12, 13, 14, Paulo fala sobre os dons. E no capítulo 14, Paulo faz uma abordagem interessante. Os dons em face dos visitantes na igreja. E olha o que diz aí. 1 Coríntios 14, versículo 22. Paulo diz: de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Então, queridos, foi exatamente esse dom que Deus trouxe ali em Pentecoste, um sinal para os incrédulos. Volte comigo a Atos, nós já estamos terminando. Vejam o que o relato diz. Atos 2, versículos 5 e 6. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Ou seja, o sinal foi para eles, queridos. O sinal, naquele momento, foi exatamente para os incrédulos, para atraí-los para ouvir a pregação de Pedro. E, se Deus permitir, Jesus não voltar, no domingo, então, nós vamos entrar aí na pregação de Pentecostes. Do versículo 14 ao versículo 33, nós temos aí o discurso de Pedro, carregado de poder, o mesmo poder que atuou nas línguas, atuou na pregação de Pedro. Quando Pedro acaba de pregar, os homens estavam como que lanceteados.
A palavra lá na frente, nós vamos ver isso no domingo, se Deus permitir, diz que eles estavam compungidos. A palavra ali significa lanceteados, como eles receberam uma lança que transpassou a vida deles. Era o poder do Espírito Santo na pregação de Pedro, deixou aquela multidão quebrantada e o resultado foi 3.000 batizados. Então, queridos, o poder do Espírito Santo, o poder de Pentecostes veio sobre a igreja e se estendeu aos incrédulos, porque a língua foi um sinal que atraiu os incrédulos. Uma vez que eles estavam ali reunidos, começaram a querer zombar, dizendo que eles estavam embriagados. E aí Pedro então se levanta, toma a palavra e começa o seu discurso, dizendo: varões galileus, esses homens não estão embriagados, porque vede vocês que são apenas 9 horas da manhã. Era de manhã, não havia como eles estarem embriagados. E aí é um detalhe, queridos, 9 da manhã eles já estavam lá reunidos. Provavelmente a reunião de oração ali, né, era frequente, manhã, tarde, noite, madrugada. 9 da manhã, a igreja estava reunida ali orando, aguardando a descida do Espírito Santo, o poder que viria, capacitaria a igreja para a grande comissão. Lembre-se disso, querido, a grande comissão, ela é possível de ser completada. A tarefa que não terminamos como igreja, ela é possível, porque o poder do Espírito está sobre a igreja, ou está à disposição da igreja para completar a tarefa. Jesus, quando deu a tarefa, ele sabia que aqueles 120 homens e mulheres não eram pessoas capacitadas, não eram pessoas letradas, mas eles receberiam a capacitação do céu. O poder de Deus viria sobre eles, ou seja, o Espírito Santo que passaria a habitar na igreja. Veja bem, queridos, é Deus em nós, habitando em nós. Eu quero terminar dizendo a você que você tem dentro de você a pessoa de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então não há nenhuma razão para você andar triste, cabisbaixo, moribundo o tempo todo, né? Vai vir lutas de batalha, tu vai se entristecer, mas você vai orar e buscar Deus. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque, querido, o Espírito Santo que está em mim e em você, se você é salvo, se você nasceu de novo, se você é um cristão verdadeiro, você nasceu da água e do Espírito. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem capacidade suficiente para vencer o pecado, para vencer o mundo e para vencer a Satanás. Amém, querido? Lembre-se disso. Basta você orar. Pedi e recebereis. Buscais e achareis, porque todo que busca encontra, todo que pede, recebe, e a todo que bate, abrir-se-lhe-á. Pois qual é o pai que se o filho pedir pão, ele vai dar uma pedra, se pedir um peixe, vai dar uma serpente? Ora, se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém, queridos? Quero encerrar orando, pedindo a Deus o poder do Espírito Santo na minha vida, para a tua vida. Querido, aqui em Jerusalém, precisamos do poder do Espírito Santo. Na Judéia, na Samaria e nos confins da terra, todo cristão, toda testemunha do Senhor precisa do poder do Espírito Santo para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer a Satanás, para vencer o velho homem que habita em nós. É o poder do Espírito Santo que vai capacitar a mim e a você e vai nos dar vitória em Cristo e nós vamos levar o Evangelho aos 4 cantos da terra. Amém? Oremos.
Pai querido, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome, Senhor, a ti toda a honra, glória, todo louvor e toda adoração. Ó Pai querido, nós suplicamos a ti, enche-nos do teu Espírito Santo, nos reveste, nos capacita, amplia a nossa cosmovisão, abre a nossa mente, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, nos capacita, nos reveste do teu poder, do poder do Espírito Santo, do poder renovador, o poder capacitador, ó Pai, o poder que nos capacita a vencer o pecado, a vencer a tentação, a vencer os dardos inflamados do maligno, ó Pai querido e amado, a vencer o medo, a vencer, Senhor, todas as coisas. Deus amado, nos reveste, nos capacita, nos chama para estar contigo em oração, em meditação da tua palavra, todos os dias, amando ao Senhor acima de todas as coisas, amando o próximo como a nós mesmos. Ó Deus bendito, nos reveste desse poder, nos enche desse amor profundo, Senhor, como o mar. Ó Deus, para que possamos então ir aos povos não alcançados da terra, para que possamos colocar a nossa vida inteira à tua disposição, tudo que temos, tudo que somos, nossos bens, nossa família, ó Deus querido, à disposição para pregar o teu evangelho a toda criatura, Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, nós assim oramos, Senhor. Amém e amém. Amém, querido? Você que está aqui conosco, se você ainda não tomou a decisão de servir ao Senhor Jesus, faça hoje. Dobre o seu joelho aí na sua casa, onde você está, e clame a Deus, clame ao Espírito Santo, que ele venha sobre a tua vida ainda hoje, nessa noite, e que ele transforme você, e que você nasça da água e do Espírito, em nome de Jesus. E você então seja mais um obreiro, mais um cristão que sairá pelo mundo a pregar o evangelho, mais um que vai dobrar o joelho e orar, interceder pelos missionários e clamar ao Senhor, mais um que irá ofertar para os missionários, e quem sabe você será mais um que vai dar a sua vida para ir aos quatro cantos da terra, para ir pregar o evangelho aos povos não alcançados. Amém? Querido, Deus te guarde essa noite, Deus te fortaleça, Deus dê a você um sono tranquilo e reparador, mas antes de dormir, busque a Deus mais uma vez, ore ao Senhor, leia a palavra, leia Atos. Nós vamos continuar estudando Atos, viu, queridos? Então leia uma vez, duas vezes, três vezes, continua lendo. Quanto mais você lê, mais o Espírito Santo vai abrir os teus olhos, mais ele vai encher o teu coração de fogo. O fogo do Espírito Santo precisa vir sobre nós, sobre a igreja, para que possamos então completar a tarefa inacabada. Amém? Deus te guarde, Deus te abençoe. Bom descanso. Se Jesus não voltar, domingo estaremos juntos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá no canal no YouTube, dê lá o seu ok e receba as mensagens da Palavra de Deus. Curta o nosso canal e compartilhe também com seus amigos, parentes, em nome de Jesus. Um forte abraço, beijo no coração.